Boa hora do dia, espectadores. Vocês estão no canal Histórias de João. Desejo uma ótima escuta. O viúvo congelante com a filha doente encontrou a cabana de uma estranha cigana durante uma tempestade de neve. Por desespero, ficaram para passar a noite, e ao acordar pela manhã, o homem ficou petrificado com o que viu. Mais um passo. André cambaleou e parou. Sua perna direita afundou na neve quase até a cintura. Cristais de gelo se meteram dentro da bota surrada, esfriando a pele. Ele inspirou ruidosamente o ar gelado, apoiando as mãos trêmulas sobre o próprio joelho. A nevasca não apenas soprava, ela derrubava com uma sólida parede branca. Dar o próximo passo parecia uma tarefa impossível. Nas suas costas, firmemente enrolada por cima do casaco com um cobertor de lã, estava Alice, de 8 anos. A menina, quase sem peso por conta da longa doença, agora puxava André para o chão como um fardo pesado e intransponível. Através do uivo da tempestade, ele prestou atenção à respiração dela. Ela havia se tornado assustadoramente silenciosa, fraca, quase imperceptível. A menina não tossia mais, e esse silêncio aterrorizava André mais do que o frio da Serra Gaúcha. Alice! Ele gritou rouco para a escuridão uivante, tentando superar o vento. Aguenta, minha pequena. Tá ouvindo? A gente chega logo, eu te prometo. Não houve resposta. O pânico o golpeou mais forte do que tudo. Ele jogou a mochila na neve e, com os dedos entorpecidos e desobedientes, começou a puxar o zíper de seu grosso casaco de caça. O metal travou. O tecido não cedia. André puxou o zíper à força. O casaco voou dos seus ombros. Ele ficou apenas com um suéter de lã. O frio o penetrou instantaneamente até os ossos, cortando a respiração. O homem, apressado, sem prestar atenção ao tremor intenso, enrolou o casaco em volta da menina imóvel, criando uma camada adicional e salvadora por cima do cobertor, cobrindo-a cuidadosamente, deixando apenas uma fresta estreita para respirar. Só não durma, te imploro. Ele a acariciou delicadamente na cabeça coberta. André voltou a se levantar. O frio subia lentamente pelo seu corpo. André cerrou os dentes e seguiu em frente. O barulho da neve sob os pés se misturava com o zumbido monótono da mata fechada. E esse som, inesperadamente, lhe lembrou o bip dos aparelhos médicos. A consciência, não suportando a tortura física, começou a mergulhar no passado. A névoa branca diante dele deu lugar à luz cortante e agressiva de um corredor de hospital. O cheiro de pinheiro foi substituído pelo aroma ácido da esterilidade. Um ano atrás, sua vida se destruiu em um segundo. Um telefonema dividiu o tempo entre o antes e o depois. Asfalto molhado, um caminhão que invadiu a contramão, o metal retorcido do carro de Helena. André se lembrava de como ficou parado diante das portas da UTI, olhando para o médico de jaleco cirúrgico amassado. O médico não olhava nos seus olhos. Ele simplesmente tirou o gorro e esfregou o nariz com cansaço. Não foram necessárias palavras. André então foi descendo lentamente até o chão, sem sentir as pernas. O velório aconteceu sob uma chuva torrencial de outubro. A água escorria pelos guarda-chuvas pretos, tamborilavana na tampa do caixão fechado. Alice ficou ao lado, agarrando com a mãozinha o casaco dele. Foi exatamente naquele momento que ela tossiu pela primeira vez. Seco, angustiante, de forma assustadoramente adulta. A morte da mãe quebrou dentro da menina alguma espinha invisível. A doença avançou rapidamente. Os médicos faziam diagnósticos complexos, falavam sobre reações autoimunes, sobre inflamação crônica do tecido pulmonar, que progredia em decorrência de um estresse devastador. Alice murchava à vista de todos. Sua pele se tornou transparente. Por baixo dela, uma teia de veias azuis se destacava nitidamente. Os olhos azuis tornaram-se enormes. Neles se instalou uma dor constante e extenuante. André parou de aparecer no escritório de sua construtora. Contratos, licitações, faturamento milionário. Tudo isso perdeu qualquer sentido. Ele dormia numa cadeira do setor infantil do hospital, ouvindo como respirava pesadamente durante o sono seu único filho. E lembrança da mulher amada que havia partido. Foi exatamente lá, naquele corredor cheirando a remédio,
que o encontrou Rodrigo Falcão, seu melhor amigo, sócio e padrinho de Alice. Rodrigo apareceu com um sobretudo de cachemira impecavelmente vestido, deixando um rastro de perfume caro. Nas mãos, ele segurava uma pasta plástica grossa. André, me escuta com atenção. A voz de Rodrigo soava suave, quase aveludada. Ele pôs a mão no ombro de André. A empresa está indo para o buraco. Sem você, tudo desmorona. Os fornecedores exigem pagamento. Os bancos ameaçam com processos. Eu assumo o golpe. Assina as procurações e os papéis de transferência das cotas. Eu resolvo tudo enquanto você fica aqui com a filha. Você não tem cabeça agora para concreto e fundação. André olhava através dele. Por trás da porta de vidro do quarto, uma enfermeira colocava mais um soro em Alice. A menina chorava baixinho, virando o rosto para a parede. Me dá a caneta, disse André com voz apagada. Rodrigo, rapidamente, com um leve clique, abriu uma cara-caneta Parker e a estendeu ao amigo. André assinava dezenas de folhas sem ler uma única linha. Estava completamente indiferente. Ele assinou sua própria sentença, entregando o império que havia construído por 10 anos em troca de uma promessa de paz. Rodrigo pegou a pasta, guardou a caneta no bolso interno do sobretudo e, dando tapinhas nas costas de André, saiu rapidamente, sem olhar nenhuma vez em direção à porta de vidro do quarto. Mais tarde, ficou claro que Falcão não havia simplesmente tomado a empresa. Ele transferiu todos os ativos para contas laranja, deixando para André apenas dívidas e um único terreno herdado em área de preservação ambiental. Uma terra que estava sob arresto judicial por seu status de proteção ambiental e que era impossível vender rapidamente. Mas André estava indiferente aos negócios. Ele precisava de dinheiro, muito dinheiro. Os médicos brasileiros foram os primeiros a desistir. André começou a vender tudo o que lhe restava. Primeiro foram os carros caros, depois o amplo apartamento no centro. Ele mudou seus pertences para um apartamento alugado de 2 quartos na periferia. Vendeu a coleção de relógios suíços, moedas de investimento, antiguidades de Helena. Todo o dinheiro ia para contas de clínicas europeias. A Suíça levou as últimas economias. Um quarto com vista para os Alpes, professores sorridentes, protocolos de tratamento de última geração e a mesma tosse seca rasgando os pulmões durante as noites. Após 3 meses, o médico-chefe da clínica, um suíço de cabelos brancos com modos impecáveis, convidou André ao seu consultório. O tradutor, com voz impassível, informou que o organismo da menina não respondia à terapia. O processo era irreversível. Eles podiam oferecer cuidados paliativos para que Alice não sentisse dor, mas era tudo. André pegou a filha e voltou ao Brasil. O dinheiro havia quase acabado. Uma nova rajada de vento gelado bateu nas suas costas, trazendo André de volta ao presente. A mata gemia. O suéter de André estava coberto por uma crosta de gelo. Ele não sentia os dedos dos pés, movendo-os exclusivamente pela força de vontade. Ele se lembrou do consultório do velho pneumologista Pereira. Isso havia sido 2 semanas atrás. Lá fora, uma neve fina redemoinhou, batendo com força no vidro embaçado da janela da clínica. No consultório, havia um cheiro de corvalol e papel velho. Pereira, um homem curvado com olhos vermelhos de insônia crônica, estudou por um longo tempo as recentes radiografias de Alice, erguendo-as em direção à tela luminosa do negatoscópio. Nas imagens, extensas manchas brancas eram visíveis. Os pulmões estavam parando de funcionar. O médico desligou a tela, tirou os óculos de aro fino de metal e começou a limpá-los lentamente, metodicamente, com um lenço desbotado. Ficou em silêncio por um longo tempo. André sentava à sua frente, apertando os punhos de modo que as unhas se enterravam nas palmas. Nicolau. A voz de André falhou. Ele se inclinou para a frente, colocando as mãos feridas sobre a mesa. Aceita dinheiro, eu acho mais. Eu vendo esse maldito terreno, vendo tudo o que tenho. Só salva ela. Faz alguma coisa. Pereira olhou para ele. Nos olhos do velho médico não havia distanciamento profissional. Apenas um profundo cansaço humano. Ele levantou pesadamente da cadeira, foi até a porta do consultório e girou a chave na fechadura, isolando-os do barulho do corredor do hospital. Voltou à mesa, puxou a gaveta inferior e retirou um velho e gasto mapa topográfico da Serra Catarinense.
A medicina é impotente, André, disse Pereira. As palavras do médico soavam pesadas e sem esperança. Não vou te mentir. Os pulmões estão se destruindo, os tecidos estão degenerando. Nenhum dinheiro, nenhum suíço vai ajudar aqui. A ela resta no máximo 1 mês, talvez menos. André fechou os olhos. Pereira desdobrou o mapa sobre a mesa, pressionando as bordas com manuais médicos. Seu dedo com a unha amarelada de tabaco poisou sobre uma mancha verde com linhas finas de altitude. Mas eu sei de algo que não ensinam nas faculdades de medicina, continuou Pereira. A voz dele ficou firme. Na serra, além do Pico do Lobo, vive uma mulher. Ela se chama Rosa. É de uma antiga linhagem cigana. Ela não é apenas uma ervateira. Ela enxerga o que nós, médicos, com nossos aparelhos, não conseguimos ver. Há 10 anos, ela colocou de pé um menino com o mesmo quadro. Eu mesmo acompanhei aquele paciente, e eu mesmo assinava os atestados de morte iminente. E 1 ano depois, ele veio até mim com as próprias pernas. André abriu os olhos e fitou o mapa. Como encontrá-la? Quanto ela cobra, eu pago qualquer valor. Cala a boca, interrompeu o Pereira. Ela não aceita dinheiro. Lá no mato, papel não serve para nada. Ela tem suas próprias leis. Ela precisa de um coração limpo e do desespero. Ela sente a falsidade. Se você for até ela com arrogância, ela te bota para fora no frio. Anota as coordenadas. Da Vila de Pinheiros, são 20 quilômetros a pé pela trilha velha. Carro não passa por lá. Vai, André. É sua última chance. Se não chegar, perde a filha. André tropeçou em uma raiz escondida sob a neve. Sua perna direita mergulhou no vazio. Uma dor aguda e penetrante disparou pela panturrilha. O músculo entrou em cãibra fortíssima. O homem não conseguiu manter o equilíbrio. Ele caiu para frente, tentando no último momento se contorcer para não esmagar Alice com seu peso. Caiu com o rosto direto no monte de neve. A neve arranhou a bochecha, entrou na boca. André ficou imóvel. Os músculos se recusavam a trabalhar. O corpo havia esgotado seus recursos. O frio parou de ser doloroso. Tornou-se aconchegante, envolvente. Surgiu o pensamento traidor de fechar os olhos e ficar ali. Simplesmente dormir, desistir. Mas o peso nas costas não lhe dava o direito à fraqueza. André cerrou os dentes. Tentou se apoiar nos braços para levantar, mas os cotovelos escorregaram na neve fofa. As costas ardiam de superesforço. Ele rolou de lado, abraçou o embrulho frio com a filha com mãos trêmulas, pressionando-a contra o peito. Ao redor havia apenas escuridão impenetrável e uma tempestade uivante. A mata se fechou sobre eles, indiferente à tragédia humana. André levantou a cabeça para o céu preto, invisível pela nevasca. Seu rosto se distorceu numa careta de desespero absoluto. "Leva tudo!" ele gritou até rouquejar, sobrepondo-se ao vento. A voz soava rouca, assustadora. "Tá me ouvindo? Leva toda a minha saúde, todas as minhas forças. Só deixa ela, por favor!" Ele se calou, engolindo o ar gelado. A resposta foi apenas o assobio do vento entre os galhos dos pinheiros centenários. A cabeça de André desceu pesadamente sobre a neve. A consciência começou a se apagar. Os limites da realidade se dissolviam. Ele sentia o pulso diminuir. E nesse momento, quando a escuridão quase o engoliu, ele piscou. Pareceu-lhe que os flocos de neve se formaram num padrão estranho. Bem à frente, através da densa cortina da nevasca, irrompia uma mancha amarela, opaca, tremulante. André fechou os olhos com força, decidindo que era uma alucinação de um cérebro moribundo. O último jogo de uma visão que se apagava. Abriu os olhos novamente. A mancha não havia desaparecido. Não se movia, não mudava de forma. Era luz. A luz de uma lamparina de querosene numa pequena janela de uma cabana de troncos, que ficava a 100 metros deles. André rosnou. Com um esforço incrível de vontade, se agarrando com as mãos nuas na neve e nas raízes, forçou seu corpo a se erguer de joelhos. A vida, que 1 minuto atrás estava prestes ao abandonar, retornou junto com aquela luz amarela e opaca. "Eu chego", ele rosnava, puxando atrás de si a filha embrulhada.
A gente chegou, Alice. A gente chegou. Os 100 metros até a janela iluminada pareceram para André infinitos, se estendendo por uma eternidade inteira. A mata não queria soltar sua presa. A neve aqui, nos arredores da morada, havia se acumulado em altas e densas dunas que bloqueavam o caminho como muralhas de um castelo. As pernas afundavam até a virilha. André não caminhava mais. Ele rastejava, abrindo uma trincheira funda com o próprio corpo. A armadura de gelo em que se transformara seu fino suéter prendia os movimentos, impedindo os ombros de se mover. Cada respiração queimava a garganta com o frio seco, provocando acessos de tosse sufocante. Mas ele se forçava a seguir em frente, pelo bem daquela carga leve, quase sem peso, que pendia inerte em suas costas. Os contornos da cabana emergiam da nevasca lentamente, como a contragosto. Era uma construção sólida e baixa, feita de troncos grossos, escurecidos pelo tempo e pela intempérie. Sem cercas, sem caminhos limpos. A casa ficava bem no meio da mata fechada, como se tivesse brotado da própria terra junto com os pinheiros centenários ao redor. A luz amarela e opaca da lamparina de querosene na pequena janela, coberta por desenhos gelados, era o único farol nesse oceano de neve. André chegou ao pequeno alpendre. Os degraus estavam bem varridos. A madeira neles estava polida pelos anos. Ele tentou se levantar, mas os joelhos, contraídos de cãibra, se recusaram a se endireitar. O homem se jogou pesadamente com todo o seu peso contra a maciça porta de madeira. Suas mãos, vermelhas e congeladas, quase sem sensação, tinham se transformado em 2 cotos insensíveis. Ele com dificuldade fechou a mão direita em punho e bateu na madeira. O som saiu abafado, fraco, instantaneamente engolido pelo uivo do vento. Ele bateu mais uma vez e outra. A pele nos nós dos dedos se esfolou pelas batidas surdas na madeira dura, mas a dor física ele não notava. Toda a sua dor agora estava concentrada ali, nas costas, onde, sob as camadas de tecido, mal respirava Alice. "Abre!" ele rosnava, encostando a testa gelada na tábua de madeira. A voz falhou, virando um sussurro miserável. "Por favor." De trás da porta ouviram-se passos, pesados, compassados, sem pressa. Rangeu o ferrolho de madeira sendo puxado. Ferro tilintou com um som abafado. A porta cedeu pesadamente para dentro, resistindo ao impulso do vento. André quase caiu no batente, segurando-se a tempo com os dedos dormentes na ombreira da porta. No rosto, ele foi atingido instantaneamente por uma corrente de ar denso e queimantemente quente. No batente estava uma mulher. Ela segurava na mão uma velha lamparina de querosene com o vidro encardido, erguendo-a à altura do rosto de André. A luz amarela e sobrenatural recortou da escuridão seu rosto curtido e moreno. Cabelos negros e espessos, tocados por uma grisalha precoce, escapavam debaixo de um lenço escuro amarrado na nuca. Nos ombros estava lançado um amplo xale de lã surrado, que parecia fino demais para um inverno daqueles. Era rosa. Seus olhos, fundos, absolutamente negros, sem fundo, fitavam André de frente. Neles não havia surpresa com um visitante noturno repentino, nem medo, nem aquela pena médica agitada que André havia se acostumado a ver nos médicos da cidade durante o último ano. Apenas um olhar frio, avaliador, penetrante até o âmago de alguém que conhece o valor da vida e da morte. Ela não deu um único passo para trás para deixar entrar os viajantes congelantes. Por que veio o homem rico? Sua voz era baixa, com uma leve e dura rouquidão. Ela disse isso de forma parelha, sem gritar, mas as palavras atingiram André mais forte do que o vento gelado na sua espinha. Ele tentou dar um passo além do batente, instintivamente buscando a fonte do calor. Mas Rosa, com um movimento imperceptível, lhe barrou o caminho, estendendo a mão livre. As pulseiras antigas de prata no seu pulso tilintaram baixo e em sinal de alerta. "De você exala o cheiro de dinheiro podre", ela continuou, sem elevar o tom, olhando diretamente nos seus olhos inchados e vermelhos do frio. "Cheira ao sofrimento de quem você arruinou e à vaidade podre. Você está acostumado a comprar tudo.
Acha que trouxe até aqui a sua sujeira e a mata vai ceder obedientemente? Acha que compra da mata uma vida? André parou, apoiando-se pesadamente na ombreira. Pareceu-lhe que essa mulher, vivendo longe da civilização, via cada dia de sua vida passada. Via como ele espremia impiedosamente os concorrentes, como assinava sem olhar contratos duros que destruíam os destinos alheios, como se considerava o dono da situação, capaz de comprar qualquer saúde. Mas tudo isso estava naquela outra vida. Uma vida que queimara até as cinzas, deixando atrás apenas um punhado de brasa e uma criança moribunda nos braços. Ele não discutiu, não buscou justificativas, não fez promessas, nem chegou a gritar. O ex-dono de uma enorme construtora, um homem diante de quem funcionários e banqueiros bajulavam, lentamente, pesadamente se ajoelhou diretamente na neve dura e pisoteada diante do alpendre. Ele tirou de si o casaco congelado, desatou os nós do cobertor de lã e, com cuidado, com uma delicadeza infinita, tirou Alice das costas. A menina não se mexeu. Sua cabeça pendeu livremente para trás. André a ergueu com os braços estendidos, oferecendo à mulher no batente seu único bem precioso. Eu não sou mais rico. A voz de André tremia, mas não pelo frio penetrante, e sim pelo desespero absolutamente exposto. Ele olhava de baixo para cima nos olhos negros da cigana, sem esconder as lágrimas congelando nos cílios. Não tenho nada. Não sou ninguém. Sou apenas um pai. Por favor, faz comigo o que quiser. Pode me mandar embora. Pode me deixar congelar aqui nos degraus, mas deixa ela entrar no calor. Salva ela. Rosa abaixou ligeiramente a lamparina, direcionando a luz para o rostinho pálido e azulado da menina. A respiração da criança era fraca, interrompida, com um chiado característico no peito afundado. A cigana olhou por muito tempo, angustiantemente longo, para o pai ajoelhado na neve diante de sua porta. Ela buscava nos seus olhos falsidade, uma tentativa de jogar com a pena, orgulho oculto de citadino. Não encontrou. Ali havia apenas uma pura e cristalina abnegação paterna. A mulher, silenciosamente, recuou um passo para dentro da cabana e acenou quase imperceptivelmente. André se levantou, sem sentir as pernas, e cruzou o batente. A porta pesada se fechou com um baque abafado, cortando instantaneamente a tempestade. Instalou-se um silêncio esperado há muito. Lá dentro estava quente. A brusca mudança de temperatura golpeou o organismo exausto de André. A pele começou a doer forte. O sangue voltava dolorosamente para os membros congelados. Na cabana havia um cheiro denso e pesado de losna seca, resina de pinheiro, cera derretida e mel velho cristalizado. Abaixo do teto de troncos, em fileiras uniformes, pendiam dezenas de maços de várias ervas, exalando aromas condimentados. Na parede do fundo, um enorme fogão a lenha respirava calor, cuja fornalha aberta projetava nas paredes reflexos vermelhos dançantes. Rosa tomou Alice dos braços de André autoritariamente. Seus movimentos eram rápidos, fortes e surpreendentemente seguros. Ela deitou a menina num banco largo de madeira ao lado do próprio fogão, cuidadosamente forrado com espessas e macias peles de ovelha, e começou a tirar rapidamente as roupas congeladas e úmidas dela. André ficou no meio do quarto, sem se atrever a se mover para não perturbar a frágil ordem daquele lugar. Do seu suéter pingava água derretida nos tacos lisos e raspados, formando pocinhas escuras. Ele observava Rosa cobrir Alice com um quente e seco chale de lã, recheado de ervas perfumadas. Terminando com a menina, Rosa se endireitou lentamente. Ela se virou para André e se aproximou, parando a um braço de distância. "Com o que você vai pagar?" Ela perguntou diretamente, cruzando os braços sobre o peito. Na sua voz não havia ironia, apenas exigência. A mata não dá nada de graça. Para tomar uma vida, é preciso dar a sua. Seus papéis coloridos não vão aquecer o fogão. Aqui eles não valem nada. André engoliu em seco com a garganta ressecada. Ele entendia o que ela pedia, não dinheiro. Ela pedia um sacrifício, uma ruptura final e irrevogável com a pessoa que ele havia sido, com o status que havia destruído sua família.
Seus dedos desobedientes, inchados pelo frio, foram em direção ao bolso interno do suéter úmido. Ali, em um pequeno saquinho de linho, estava a única coisa que ele não havia vendido quando pagava as astronômicas contas das clínicas suíças. Aquilo que ele guardava como a maior santidade e memória de suas raízes. Ele tirou um pesado relógio de bolso de ouro numa grossa e pesada corrente. Um presente do avô. Um objeto que se transmitia em sua família de geração em geração, sobrevivendo a guerras e crises. O símbolo do seu sobrenome, do seu status, da sua época de estabilidade irrevogavelmente ida. André silenciosamente estendeu o relógio para Rosa na palma aberta e tremulante. O ouro brilhou opacamente à luz do fogo do fogão, captando um reflexo vermelho. Rosa pegou o relógio. Ela o pesou em sua palma enrijecida, passou o dedo calejado sobre a tampa lisa com uma monograma artisticamente gravada, olhou atentamente para o mostrador, como se avaliasse o tempo que nele havia parado para sempre, e então, sem dizer uma palavra, balançou o braço com força e jogou o relógio diretamente na fornalha aberta e ardente. André se adiantou involuntariamente, obedecendo ao instinto profundamente arraigado de salvar o objeto de valor. Mas então parou, contendo-se por um esforço de vontade. Ele cerrou os punhos, enterrando as unhas nas palmas, e ficou onde estava. Na cabana pousou um silêncio pesado, perturbado apenas pelo crepitar aconchegante das tábuas de madeira de lei seca. E nesse silêncio soou um estalo seco e agudo. O vidro grosso do mostrador estourou e se estilhaçou na fornalha. A pesada tampa dourada sobre as brasas incandescentes começou a enegrecer rapidamente, se cobrindo de fuligem densa. O fino mecanismo interno se destruía com um calor colossal. A memória do avô, da riqueza, da vida de status se transformava em pó comum diante dos olhos de André. Rosa se aproximou novamente, olhando inquisitivamente no fundo de seus olhos. O metal é pó. Ela pronunciou cada palavra com dureza. O passado é cinza. Você não poderá dar um passo para o dia de amanhã enquanto se agarrar ao de ontem. Se você se arrepender agora por um único segundo da sua riqueza, da sua vida abandonada, a menina vai morrer agora mesmo. Eu não vou segurá-la. Entendeu? André lentamente desviou o olhar do fogão ardente para o rostinho pálido e afilado de Alice, quase se mesclando com o branco das peles de ovelha. A menina respirava de forma rasa e rápida. Seu peito mal se erguia. Que queime, respondeu André firmemente. Sua voz não tremeu mais nem falhou. Nela havia uma obediência vazia e queimada, de alguém pronto para começar uma folha em branco. Não preciso de nada. Rosa o olhou por muito tempo. Por fim, ela acenou quase imperceptivelmente. O teste havia sido passado. O homem havia se purificado de arrogância e pena de si mesmo. Ela se virou e se aproximou da ampla mesa de madeira, coberta de raízes secas, almofarizes e potes de barro. Tirou do teto vários maços de ervas, uns com pequenininhas flores amarelas, outros com folhas rígidas, quase negras, parecendo agulhas de pinheiro. Jogou-os num pesado pilão de pedra e começou a triturá-los energicamente, ritmicamente. Pela cabana se espalhou um cheiro agudo, amargo, que penetrava até trazer lágrimas. Então ela despejou o pó triturado num pequeno caldeirão de ferro fundido. Regou com água quente da chaleira que ficava constantemente na beira do fogão e pôs para ferver na brasa. Enquanto o chá fervendo se impregnava da força das ervas, Rosa ficou de pé acima de Alice. Ela pôs suas largas e morenas palmas sobre o peito afundado da menina. A cigana fechou os olhos e começou a balançar ritmicamente de um lado para o outro. De seu peito irrompeu um som. Não era canto nem palavras inteligíveis. Era um sussurro gutural baixo, parecido com o zunido do vento nos galhos secos ou o rumor de um rio longínquo. Ela falava numa língua que André jamais havia ouvido na vida, mas cujos sons faziam a pele arrepiar. Rosa parecia travar uma disputa invisível com alguém de pé à cabeceira da criança, afastando-o, exigindo com autoridade que recuasse para a escuridão. Algum tempo depois, ela tirou o caldeirão do fogo. O chá ficou denso, escuro, parecendo resina líquida.
Rosa o esfriou, derramando-o cuidadosamente num prato entalhado de madeira. Pegou uma colherzinha de madeira esculpida e se sentou na beira do banco ao lado de Alice. Ela levantou cuidadosamente a cabeça da menina, sustentando-a pela nuca. Alice gemeu fracamente no delírio, sem abrir os olhos. "Bebe, pequenininha, bebe", Rosa murmurou mansa e quase ternamente em português. Na sua voz não restava nenhum traço daquela dureza gelada com que havia recebido André no batente. Agora era simplesmente uma mulher forte, tentando com todas as forças segurar uma vida que escapava. Ela infundiu as primeiras gotas na boca seca e gretada de Alice. A menina engasgou. O gosto amargo das ervas a fez franzir a testa, mas o reflexo de deglutição funcionou. Rosa, pacientemente, gota a gota, infundia nela o líquido escuro, continuando ininterruptamente a sussurrar palavras tranquilizadoras. André ficava de lado, agarrado com os dedos na beira da mesa, com medo de se mexer, com medo de respirar fundo e assustar aquela ação frágil. Ele olhava fixamente, como se relaxavam lentamente os ombros em espasmo da filha. A tosse, que não a deixava dormir direito por semanas, torturando o corpinho pequeno, subitamente se acalmou. A respiração ficou menos superficial. A caixa torácica começou a se elevar um pouco mais uniformemente. Uma dor aguda e pulsante perfurou os pés e mãos congelados de André. Os tecidos finalmente descongelavam no calor da cabana. Mas essa dor física trouxe consigo uma sensação estranha, há muito esquecida, quase alienígena. A sensação de segurança. Ele havia feito tudo o que podia. Ele a havia carregado pela nevasca. Ele havia entregado o seu passado. Agora tudo dependia não dele. A tensão colossal que o mantivera de pé as últimas 48 horas desapareceu de repente. A fraqueza veio em onda pesada e irresistível, tirando a terra dos seus pés. As pernas de André cederam. Ele não caiu, mas se desceu lentamente, ao modo de um velho, pela parede quente de troncos. Chegando ao chão, ele estendeu com alívio as pernas unindo. Sua cabeça desceu pesadamente sobre o peito. A última coisa que ele viu, antes de afundar definitivamente na escuridão profunda e salvadora do sono, foi a larga e confiável espinha de rosa, cobrindo cuidadosamente Alice com um xale quente, e o brilho opaco das brasas no fogão, onde o seu passado havia desaparecido para sempre. O sono de André foi pesado, semelhante a um desmaio profundo. Ele dormia diretamente nos tacos duros e sem polimento, encostado de costas na parede de troncos. O cansaço das últimas horas simplesmente desligou sua consciência, sem deixar espaço sequer para sonhos. O que o acordou foi um som que fez tudo dentro dele se apertar instantaneamente num nó doloroso e tenso. Era a tosse, mas não aquele som seco e angustiante habitual que havia esgotado André nos últimos meses. Agora a tosse soava abafada, úmida, com um chiado assustador fundo no peito. Alice sufocava sem conseguir limpar as vias respiratórias. André abriu os olhos instantaneamente, com dificuldade focando a visão na penumbra da cabana, iluminada apenas pelas brasas crepitando. A menina se agitava nas peles de ovelha. Ela havia jogado fora o pesado cobertor de lã. Seus braços finos amassavam convulsivamente o tecido. O rosto de Alice estava vermelho. Na testa pálida brotou uma grossa suadeira, e os lábios adquiriram um tom azulado assustador. Ela abocanhou o ar de boca aberta, jogando a cabeça para trás, mas ele parecia não passar além da garganta. O pai se jogou em direção a ela, caindo de joelhos direto no chão duro. A pele da filha queimava. A temperatura havia subido a um nível crítico e perigoso. "Rosa!" gritou André, virando-se para a escuridão da cabana. A voz falhou num sussurro. "Rosa, ela piorou! Ela está em brasa! Faz alguma coisa!" A cigana já estava ao lado. Ela se movia completamente sem fazer ruído e não se agitava. Em seu rosto, refletia-se a concentração máxima de alguém acostumado a encarar a morte de frente. Rosa colocou o dorso da palma morena no pescoço ardente da menina. Depois, passou os dedos rápida e seguramente pelas clavículas, avaliando o ritmo da respiração. A crise chegou, ela disse brevemente, afastando-se para a grande mesa coberta de ervas. A doença está tentando sair de dentro para fora. A febre deve queimar a enfermidade.
Ela começou a misturar rapidamente num prato de madeira alguns pós escuros. André olhava para sua espinha, e ele era coberto por uma onda de pânico cego e incontrolável. Parecia-lhe que a menina estava se apagando agora mesmo, nessas peles numa cabana perdida no mato, longe dos aparelhos de respiração artificial, soros e máscaras de oxigênio. A razão exigia ações médicas imediatas e compreensíveis, e não pós de ervas. Rosa se virou bruscamente. Em suas mãos estava um pesado machadinho de cabo polido, longo para rachar lenha. Ela deu um passo em direção a André, e com força enfiou o cabo frio nas suas mãos. O fogo não pode apagar nem por um minuto. A voz de Rosa soava autoritária, como uma ordem. A água deve ferver constantemente para que o vapor saia. Vai rachar lenha. Expulsa o teu medo lá fora. Não ouses contaminar ela com o teu pânico. Ela sente tudo. Vai. André quis resistir. Quis ficar perto da filha, segurar sua mão. Mas o olhar pesado e inapelável dos olhos negros o fez obedecer. Ele segurou mais firme o machadinho, empurrou a pesada porta de madeira e saiu para a escuridão da nevasca. O frio bateu nos pulmões, expulsando os restos do sono. O ar queimou os pulmões como se André tivesse inalado raspas de gelo. No quintal dos fundos, fracamente iluminado pela luz opaca da pequena janela da cabana, se erguia uma pilha de toras de eucalipto não rachadas. Durante a tempestade, elas haviam congelado por completo e se coberto de uma grossa crosta de gelo. André se aproximou do grande toco de madeira. Colocou a primeira e mais grossa tora. Balançou. O pesado machadinho ricocheteou com estrépito na madeira gelada, transmitindo aos ombros de André uma dor surda e latejante. O homem cerrou os dentes. Ele ajeitou o cabo de forma mais confortável, abriu bem as pernas para não escorregar na neve e bateu novamente. A madeira cedeu e com um barulho alto se partiu em duas metades. Ele rachava com fúria. Cada movimento estava impregnado de desespero e raiva acumulados. Ele odiava aquele frio, odiava sua impotência, odiava os médicos da cidade que confessaram sua própria impotência e desistiram do seu filho. O fino suéter de lã nas costas logo ensopou de suor, que no frio imediatamente se transformava numa rígida crosta de gelo. As palmas, não acostumadas ao trabalho físico pesado, habituadas apenas ao volante de carro e ao teclado de laptop, começaram a se cobrir de bolhas. A pele no cabo escorregava, as bolhas estouravam, ficavam em carne viva, mas André não parava. Golpe, inspira. Golpe, expira. Pedaços brancos de madeira voavam com baque abafado para o monte de neve. As costas ardiam, os músculos sobrecarregados contraíam. Mas esse trabalho monótono e primitivo de fato clareava a cabeça, não deixando enlouquecer de medo. No ritmo das machadadas batia um único pensamento, parecido com uma oração desesperada. Só vive, só vive, só vive. Meia hora depois ele reuniu uma enorme braçada de lenha recém-rachada. A pressionou contra o peito, sem notar como a casca afiada de eucalipto arranhava os antebraços, e voltou ao calor salvador da cabana. Ele atirou a lenha perto do fogão e imediatamente, ainda sem ter recuperado o fôlego, olhou para a cama. Alice havia piorado. A menina não mais se debatia na febre. Ela estava deitada de costas, com a cabeça jogada para trás de forma antinatural. Sua caixa torácica subia irregularmente, com longas e assustadoras pausas. Da boca entreaberta saía um fraco e intermitente assobio. Rosa estava sentada ao lado, enxugando ininterruptamente o rosto quente e o pescoço da menina com um pano de linho úmido, embebido no infuso de ervas. A ciência e a razão, incutidas em André por anos de vida no mundo civilizado e moderno, prevaleceram sobre a promessa de submissão. Ele olhava para o rosto pálido da filha e compreendia claramente: as ervas não estão funcionando. A menina está indo agora mesmo. André se jogou em direção ao seu casaco, jogado no banco perto da entrada. Ele começou a revistar febrilmente, com mãos trêmulas, os numerosos bolsos. Os dedos gastos pelo cabo não obedeciam, se enredavam nas fechaduras. Por fim, ele achou o que buscava. Um blister amassado e pela metade vazio, com potentes medicamentos importados,
aqueles mesmos hormônios suíços que os professores prescreveram para interromper emergencialmente crises agudas de sufocação. Se afasta dela. A voz de André soou com uma nota estranha e metálica. Nela não havia pedido nem respeito. Ele se aproximou da cama, tentando com a unha pressionar o comprimido branco para fora do blister. Vou dar o remédio a ela. Você vai matá-la com seus emplastos. Ela precisa de um medicamento normal e comprovado. Ela precisa dilatar os brônquios imediatamente. Rosa se levantou lentamente. Ela não deu um único passo para trás, se interpondo entre André e a criança. André estendeu a mão com um comprimido branco comprimido para o rosto da filha. Nesse momento, Rosa, com um movimento rápido e cortante, agarrou seu pulso. Seus dedos se cravaram no braço do homem corpulento com uma força inesperada, quase assustadora. Com um segundo movimento curto, ela bateu em sua palma aberta. O comprimido junto com o blister amassado voou das mãos de André. O plástico descreveu um arco no ar e caiu diretamente na portinhola aberta do fogão, sobre as brasas incandescentes. O fogo engoliu instantaneamente a química. Pela cabana quente se espalhou um cheiro acre e venenoso de plástico derretendo. André parou. Ele sentiu uma raiva ardente e incontrolável de alguém a quem acabaram de tirar a última chance de salvação. Ele deu um passo à frente, agarrou Rosa pelos ombros com suas mãos enormes e a sacudiu com força. O homem estava pronto para jogá-la de lado à força, varrê-la do caminho até a filha. Rosa não resistiu. Ela não tentou se soltar nem pedir socorro. A cigana simplesmente ergueu a cabeça e olhou diretamente em seus olhos. Seu olhar era pesado, opressivo, desprovido até mesmo de uma sombra de medo. Vai, disse ela calmamente, sem desviar os olhos e sem prestar atenção na dor nos ombros. Me tira daqui, Medeiros, e depois fica sentado olhando ela sufocar até de manhã. André respirava pesado e com assobio. Seus dedos ainda apertavam firmemente os ombros dela. Os seus caros médicos já destruíram a imunidade dela com esses comprimidos mortos. Por isso eles desistiram, continuou Rosa, cortando cada palavra. Sua voz preencheu toda a cabana, dominando a vontade do homem. A doença precisa ser expulsa do corpo e não escondida dentro da química. Escolhe, pai. Ou você confia na mata e em mim até o fim, ou pega ela agora, enrola no cobertor e vai embora morrer na nevasca. Não tem terceira opção. Você vai ter que acreditar. Ela dizia uma verdade cruel e implacável, que André sabia em algum lugar fundo dentro de si, mas que desesperadamente temia admitir. Os comprimidos suíços não tratavam a causa. Eles apenas davam um adiamento curto, dia após dia, destruindo o organismo debilitado da criança. A raiva dentro de André queimou tão rapidamente quanto havia se acendido. Seus dedos se abriram. Os ombros desceram, como se de um golpe arrancassem deles um eixo de aço. O homem enorme e forte recuou um passo, não se manteve de pé e foi sentar pesadamente, com um baque abafado, num banco de madeira. Ele se apoiou nos cotovelos sobre os joelhos, cobriu o rosto com as mãos sujas e gastas e quebrou. De seu peito escapou o primeiro soluço convulsivo, depois o segundo. André chorava, sem tentar esconder as lágrimas. Era o choro de um homem que havia compreendido sua completa e total submissão ao destino. Ele chorava da amarga impotência, do medo pegajoso de uma perda iminente. Por suas riquezas, poder e conexões terem se revelado lixo inútil diante da morte que se aproximava. Rosa ficou em silêncio por muito tempo, olhando para as costas sacudindo do homem. Em seu olhar não havia julgamento nem triunfo de vencedora. Ela voltou para a cama de madeira, ajeitou cuidadosamente o cobertor sobre Alice e voltou a enxugar metodicamente sua testa quente. A tempestade lá fora continuava a se enfurecer, como se tentasse se meter para dentro. O vento zunia na chaminé de tijolos do fogão, vez após vez arremessando no vidro embaçado punhados de neve dura. Uma hora depois, quando os ombros de André finalmente pararam de estremecer, Rosa se aproximou do fogão. Ela despejou da chaleira de ferro fundido encardida água fervendo numa grande caneca de barro de paredes grossas.
Jogou ali uma generosa porção de pitanga da mata seca e silenciosamente pôs diante de André no banco. Bebe, ela disse em tom inapelável. Você ainda vai precisar de forças. Amanhã será um dia difícil. André levantou lentamente a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Nas bochechas havia manchas sujas de fuligem e suor. Ele obedientemente envolveu a caneca quente com ambas as palmas, sentindo como o calor vivo se transmitia para os dedos doloridos e gelados. O cheiro fresco e azedo da pitanga bateu no nariz, clareando um pouco os pensamentos enevoados. Rosa se sentou na extremidade oposta da longa mesa de madeira. Ela olhava não para ele, mas para o fogo uniforme no fogão. Você acha que foi por maldade que joguei seus comprimidos no fogo? Disse ela baixinho, sem a dureza gelada de antes. Eu vivo nesse mundo há muito tempo, Medeiros. Eu vi como as pessoas arruinam os próprios filhos achando que os estão salvando com pós. Ela se calou por um longo minuto, escolhendo cuidadosamente as palavras. Na cabana, só se ouvia a respiração pesada e sibilante de Alice e o zunido tranquilizante da chama. Eu não me instalei aqui na mata fechada por acaso. Rosa falava devagar, como se cada palavra lhe custasse esforço. Eu tinha casa numa vila grande, bem do outro lado da serra. Não tinha marido. Ele sumiu numa expedição de extração de madeira. Criei meu filho sozinha. Chico se chamava. Tinha 10 anos. Esperto, engraçado. Eu juntava ervas a vida toda, sabia curar. A minha avó me ensinou. Os vizinhos sempre vinham até mim, uns para aliviar dor nas costas, outros para baixar febre. E aí chegou na vila um homem importante da cidade. Decidiu abrir uma serraria. Ele precisava do terreno para depósitos, exatamente aquele lote beira-rio onde ficava minha casa. Os longos dedos morenos de Rosa, pousados sobre a mesa de madeira, se apertaram tensamente numa trava. Eu me recusei a vender a casa de jeito nenhum. Era a terra dos meus ancestrais. E então eles decidiram simplesmente me expulsar. Espalharam um boato sujo pela vila de que eu era feiticeira, jogava mal olhado. E depois, em julho, quando havia uma tempestade pior que esta, a voz de Rosa vacilou, mas ela rapidamente, por um esforço de vontade, se recompôs. Nos jogaram para fora da própria casa, direto no frio. Nos empurraram pela nuca. Chico ficou muito resfriado. Pneumonia começou de madrugada. Eu o tratava com ervas, mas ele não tinha forças suficientes. Os comprimidos da cidade, que o farmacêutico local trouxe depois por pena, só pioraram. O organismo parou de lutar completamente. 3 dias depois, eu o enterrei debaixo daquele pinheiro que crescia na frente da casa. E no dia seguinte, juntei minhas coisas numa trouxa e vim para cá, para dentro da mata. A casa aquele madeireiro tomou do mesmo jeito. Rosa transferiu seu olhar pesado e cheio de dor não dita para André. Os homens são piores que os lobos, André. O lobo mata só pela fome, porque essa é a lei imutável da mata. O lobo nunca pega mais do que precisa, mas o homem facilmente destrói outro por papéis, por diversão, por inveja negra. André a ouvia, esquecido do chá de pitanga que esfriava. Ele olhou para essa mulher não mais jovem, com olhos completamente diferentes. Diante dele estava sentada não a severa senhora da mata, mas uma mãe comum, com uma ferida aberta, que não cicatrizava e sangrava. Suas almas, cruelmente mutiladas pela ganância humana e pela traição, se entendiam sem palavras desnecessárias e vazias. Me perdoa, disse André rouco e sincero. Eram as primeiras palavras em muito tempo, pronunciadas por ele não do desespero, mas da consciência de uma dor alheia profunda. Rosa assentiu com um aceno breve e receptivo. O restante da longa noite, eles passaram em silêncio. André não tentou mais dormir. Ele ficou sentado perto do fogão, regularmente jogando na fornalha voraz as toras de eucalipto por ele rachadas, e olhava ininterruptamente para o rosto relaxado da filha adormecida. De madrugada, quando o céu encoberto pelas nuvens pesadas atrás da janela começou a mudar lentamente de cor, do preto para um cinza turvo, a tempestade finalmente começou a se acalmar.
André acabou cochilando, sentado no banco duro e inclinando a cabeça pesada sobre as mãos. O que o acordou foi um som imperceptivelmente alterado no quarto. Foram necessários alguns segundos para compreender. Havia desaparecido aquele chiado úmido e assustador. Ele levantou bruscamente a cabeça, espantando os restos do sono. Alice estava deitada de costas. Sua pequena caixa torácica subia uniformemente, funda e completamente calma. A respiração tornou-se limpa, sem um angustiante rasgo e assobio. A horrível palidez azulada havia desaparecido completamente dos lábios finos. A febre havia baixado. Na testa da menina brotou uma leve suadeira curativa, lavando os restos da doença. A crise noturna havia passado com sucesso. André, lentamente, com medo até de respirar fundo, se aproximou da cama. Rosa já estava ao lado, como de costume, com os braços cruzados sobre o peito. Alice se mexeu nas peles. Seus cílios compridos estremeceram. Ela abriu lentamente seus enormes olhos azuis. Neles não havia mais o véu turvo e sem sentido da febre. O olhar era absolutamente claro e tranquilo. Ela olhou para o teto baixo, coberto densamente de ervas. Depois, transferiu o olhar curioso para Rosa, que se erguia à sua cabeceira. A menina, por muito tempo, sem medo, estudou o rosto moreno e desconhecido da cigana. Então ela virou a cabeça e encontrou infalível o olhar do pai. Os lábios secos e gretados de Alice se distenderam num sorriso fraco, mas absolutamente consciente e claro. Papai. A voz era inusitadamente quieta, sussurrante, mas surpreendentemente limpa. Não estou mais com frio. Nada de frio. André desceu lentamente de joelhos diante da cama, com medo de tocá-la, como se ela pudesse se desfazer com um movimento descuidado. Alice olhou novamente para Rosa, farejou e acrescentou baixinho. E essa é a titia. Ela cheira igualzinho à nossa mamãe. André parou, deixando de respirar. De leite quente e mel de flor. A menina terminou feliz, fechando os olhos para dormir tranquila e de verdade. Rosa se virou bruscamente, como de um golpe. Ela deu um passo em direção ao fogão, pegou o pesado garfo de ferro e começou a mexer as brasas crepitando com uma força completamente desnecessária. A cigana ficou de costas para André, e ele não via seu rosto, mas com o canto do olho notou como ela passou rapidamente a mão pela bochecha morena, enxugando uma lágrima não convidada. A severa e inacessível senhora da mata, por um único segundo curto, permitiu a si mesma revelar uma fraqueza materna. Sob a pele endurecida de André, uma veia pulsava firme e calma. Ele fechou os olhos e expirou com alívio. Ele compreendeu. Eles haviam cruzado o abismo. Há esperança. E ela é palpável. A manhã foi ofuscante, cortando os olhos. A tempestade que havia castigado a mata por 2 dias finalmente esgotou completamente suas forças e se deitou, deixando após si montes de neve intocados e ar gelado e transparente. Os raios de sol atravessavam a pequena janela de padrões gelados da cabana, iluminando na penumbra as partículas douradas dançantes. André estava sentado no banco de madeira perto da cama, com as mãos entrelaçadas. Ele não pregou os olhos o restante da noite, ouvindo a respiração calma e uniforme da filha. O rosto de Alice, que ainda ontem assustava por sua palidez cinzenta, agora havia adquirido um tom quente e saudável. Ela dormia num sono profundo e restaurador de alguém cujo organismo havia conseguido uma vitória difícil. Rosa mexia silenciosamente no fogão. Ela se movia sem fazer barulho, movendo os pesados caldeirões e juntando os restos das ervas de ontem. Na cabana reinava aquela paz rara e preciosa que se instala só depois de uma batalha exaustiva pela vida. André fechou os olhos, sentindo como a tensão acumulada lentamente, a contragosto, soltava os músculos das costas e do pescoço. Pareceu-lhe que o pior teste havia ficado para trás. Mas essa harmonia frágil e conquistada foi destruída por um som estranho. Primeiro foi um zumbido quase imperceptível na fronteira da percepção, parecido com o ronco baixo de um avião distante. Então, o som ficou mais denso, mais pesado, mais seguro.
Ele invadiu como fundo vibrante a solidão da mata, quebrando o silêncio natural. Era o ronco uniforme e poderoso de um pesado motor diesel trabalhando no limite de sua capacidade. O motor uivava penosamente, abrindo caminho pelos espessos acúmulos de neve. André abriu bruscamente os olhos. Seu corpo se retesou instantaneamente, se inclinando para a frente. Nessas paragens remotas, não havia e não poderia haver carros casuais. A estrada mais próxima de transporte ficava a 20 quilômetros de caminhada. E um transporte urbano comum não conseguiria percorrer nem 100 metros por aquela neve virgem. Rosa parou à mesa com um maço de losna seca nas mãos. Ela virou lentamente a cabeça para a janela. O rosto da mulher se ensombrou imperceptivelmente. Os lábios se contraíram em linha fina. Um minuto depois, pelas frestas das paredes de troncos e ao redor da ombreira da porta, se infiltrou um cheiro oleoso e acre de gases de escapamento. Ele invadiu agressivamente a casa, instantaneamente matando o leve aroma de pinheiro, ervas medicinais e mel. Atrás da janela, relampejou uma enorme sombra negra, por um segundo eclipsando o sol. O motor rugiu uma última vez, como celebrando a vitória sobre o caminho sem estrada, e parou pesadamente. Ouviram-se um sonoro estalo metálico de porta de carro. Depois, o ranger da neve sob passos pesados e vozes grosseiras masculinas. André se levantou do banco. Ele foi até a janela e, com cuidado, tentando ficar na sombra, espiou lá fora. No pequeno espaço aberto diante da cabana estava um enorme SUV preto, especialmente preparado para terrenos difíceis. Nas suas rodas largas havia correntes de aço maciças enroladas. O capô estava coberto de uma grossa camada de neve suja misturada com óleo de motor. Perto do carro estavam 4 homens. 2 rapazes fortes de ombros largos, em jaquetas pretas idênticas, balançavam de um pé para o outro, olhando ao redor com cautela. O terceiro era um morador local, um homem desleixado e curvado num colete encardido e gorro surrado. Ele se encolhia no capô do carro, nervosamente esfregando as bochechas vermelhas do frio. Mas o olhar de André foi instantaneamente atraído pelo 4º homem. Rodrigo Falcão estava no meio da mata de Santa Catarina, num sobretudo de caxemira azul escuro desabotoado, por baixo do qual se via um terno de lã feito sob medida e caro. Nos seus pés havia botas de couro de marca que já estavam encharcadas na neve funda. Rodrigo, com irritação evidente, sacudia a manga do sobretudo da neve colada, franzindo os lábios com desgosto, como se o simples fato de estar no mato ofendesse sua dignidade. André recuou lentamente da janela. Suas maxilares se fecharam tão firmemente que contraíram as têmporas. Rodrigo havia de qualquer forma o encontrado. Encontrado aqui, no fim do mundo. Na cabeça de André tudo se encaixou com uma clareza assustadora. Rodrigo sabia perfeitamente que um pai acuado num canto, sem dinheiro, com uma filha moribunda nos braços, não tinha para onde ir senão à última esperança, ao velho médico com quem haviam se consultado. Para os homens de Falcão, não havia sido nenhum esforço subornar a recepcionista ou simplesmente ter acesso ao telefone do velho pneumologista. Sabendo a direção exata, Rodrigo não perdeu tempo. Voo charter até a cidade mais próxima, helicóptero alugado até o centro regional, uma grossa pilha de dinheiro para o caçador local que conhecia as velhas trilhas de caça, e um potente veículo todo-terreno alugado. Rodrigo sempre, em qualquer circunstância, estava acostumado a conseguir o que queria. Para ele, não existiam obstáculos. Existia apenas a questão do preço. Lá fora, as vozes soaram mais alto. Rosa, silenciosamente, sem olhar para André, jogou sobre os ombros seu velho xale desbotado e marchou resolutamente para a porta. Ela saiu para o alpendre, fechando atrás de si a pesada folha para não deixar a cabana esfriar. André ficou de pé perto da mesa, ouvindo tensamente o que acontecia lá fora. O guia no colete sujo, ao ver a mulher de chales aparecer no alpendre de madeira, de repente recuou. Ele tropeçou, agitou os braços de forma desajeitada e caiu de costas diretamente num monte de neve. "Virgem Maria!" gritou o guia assustado, fazendo o sinal da cruz deitado na neve. "Não dou mais um passo daqui para frente. Me disseram, lugar amaldiçoado. Resolvam vocês mesmos, mas eu quero viver."
O homem se levantou apressadamente e, sem prestar nenhuma atenção nos gritos dos seguranças, saiu correndo sem olhar para trás pela profunda trilha, sumindo no rastro da neve. Rodrigo cuspiu com desprezo na neve branca atrás do guia que fugia. Ele ajeitou com desgosto as lapelas do sobretudo, esfregou as mãos sem luvas vermelhas do frio e se dirigiu ao alpendre com um passo senhoril e confiante. Os seguranças se moveram atrás do chefe conforme o hábito, mas Rodrigo, com um gesto curto e autoritário, os parou, mandando-os esperar no carro. Rosa ficou no degrau superior, sem se mexer. Ela olhava para o homem que se aproximava com a mesma tranquilidade pesada e analisadora com que na noite anterior havia recebido André. Mas se André ela verificava quanto à resistência, a Rodrigo ela lia imediatamente, como um livro aberto coberto de sujeira. Rodrigo não dignificou a mulher sequer com um olhar de relance. Para ele, ela era um lugar vazio, simplesmente parte da paisagem irritante da mata. Ele grosseiramente empurrou Rosa com o ombro, pegou a maçaneta fria, forjada e empurrou a porta. Ele entrou na cabana, trazendo consigo o cheiro forte de perfume masculino caro misturado com o ar gelado. Rodrigo não se deu ao trabalho de tirar os sapatos. Ele deu alguns passos seguros para dentro, deixando nos tacos limpos e raspados por Rosa pegadas pretas sujas de neve derretida e película de óleo. André estava bem à sua frente, com as largas costas tapando a cama onde Alice dormia tranquilamente. "Olha que bom, seu vagabundo!" Rodrigo distendeu os lábios finos numa risada condescendente. Ele devagar varreu com o olhar o ambiente miserável da cabana, os maços de ervas secas no teto, o fogão encardido, pousando seu olhar de avaliação e desgosto no velho suéter surrado de André. "Quase não te achei nesse buraco." "Tá com um visual impressionante, viu?" André ficou em silêncio. Seus músculos se retesaram, se transformando em cabos de aço esticados. Ele não tirou os olhos do rosto do ex-amigo. "Vamos dispensar o longo papo de reencontro." Rodrigo puxou para perto de si o banco de madeira, limpou o pó invisível da manga do sobretudo e se sentou, cruzando uma perna sobre a outra. Ele desabotoou os botões, tirou do bolso interno uma folha dobrada ao meio e uma caneta cara, colocando-a sobre a mesa diante de André. "O que é isso?" perguntou André de voz abafada. A voz soava baixa, ameaçadora, desprovida de qualquer emoção. "Formalidade pura." Rodrigo acenou com negligência. "Quando você me passou a empresa no hospital, esqueceu de um ativo. No seu nome ainda está aquele terreno em área de preservação perto da cidade. Eu preciso fechar urgentemente uma grande transação com um fundo de investimento. Vamos construir lá um projeto em grande escala. E sem a tua rabisquinha pessoal, os advogados deles barram o projeto inteiro. Assina a renúncia e eu vou embora imediatamente. Não tenho nada a ver com esse frigorífico de mata." André olhou para os papéis sobre a madeira bruta da mesa. Depois, transferiu lentamente o olhar para o rosto de Rodrigo. O rosto saciado de um homem que friamente havia se aproveitado da morte de Helena para jogá-lo para fora do negócio. O homem que sabia perfeitamente que a pequena Alice sufocava, mas não havia dado um centavo dos dinheiros comuns roubados para o tratamento dela. "Vá embora," André disse quieto e uniformemente. "Pega os teus papéis, levanta e vá embora daqui." Rodrigo suspirou teatralmente, revirando os olhos. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "André, não testa a paciência. Você não tem nada. Absolutamente nada. A quem e o que você quer provar aqui?" Rodrigo se inclinou levemente, tentando espreitar além das largas costas de André, ali onde nas peles de ovelha dormia Alice. Ele franziu os olhos, examinando a menina coberta com um cobertor. "Deixa isso, André," disse Rodrigo. Sua voz destilava aquela mesma pena falsa e venenosa que dava náuseas físicas. "Por que você está se apegando a esse pedaço de terra? Alice não tem mais jeito, dá para ver na cara dela. 1 mês, talvez 2, e tudo acaba. Assina esses papéis, eu te dou dinheiro, dinheiro de verdade. Você organiza tudo na cidade como se deve, manda fazer um túmulo bonito, não a deixa por aqui no mato debaixo de um pinheiro." Na cabana, pousou um silêncio pesado e denso.
Só se ouvia como dos sapatos encharcados de Rodrigo gotejava monotonamente no chão a água de neve derretida. O rosto de André ficou completamente de pedra. Toda aquela dor humana acumulada ao longo daquele ano terrível e exaustivo. Todas as humilhações sofridas, todo o medo animal pela vida da única filha. Tudo isso irrompeu de uma vez para fora. Não era a raiva de um empresário enganado. Era a fúria pura e concentrada de um pai protegendo seu filho da sujeira. André não gritou. Ele não disse uma única palavra sequer. Ele se jogou para a frente com uma velocidade tão assustadora que Rodrigo simplesmente não teve tempo de reagir. As palmas duras e calejadas de André agarraram firme e para sempre as lapelas caras do sobretudo de cachemira. André puxou Rodrigo para si, arrancando-o facilmente do banco. O banco caiu com um estrondo forte até o fogão de pedra. Rodrigo tentou assustado bater nas mãos de André, tentou se soltar, mas o aperto era de ferro. André se virou, arrastando consigo o homem que se debatia e se sufocava, diretamente para a saída. Com a mão livre, André abriu a pesada porta de entrada com um empurrão. Ei, o que você acha que está fazendo? Me solta! Gritou Rodrigo assustado, perdendo o equilíbrio e escorregando nas tábuas com as solas de couro liso. André, com uma puxada, lançou-o para o alpendre e, de uma vez, colocando nesse movimento todo o seu ódio, atirou Rodrigo escada abaixo. O empresário voou pelo baixo alpendre e caiu pesado e desajeitadamente de costas na neve suja e pisoteada. Os papéis importantes e a caneta cara voaram em direções diferentes. Os seguranças, que fumavam tranquilamente perto do SUV, instantaneamente jogaram os cigarros fora. Um deles reflexivamente meteu a mão para dentro do casaco, onde se adivinhavam os contornos de um coldre. Eles partiram para o alpendre com um passo pesado e elástico, prontos para cumprir seu trabalho. Rodrigo se debatia desajeitadamente na neve. O caro sobretudo de cachemira havia se manchado copiosamente na lama de neve escura. Ele com dificuldade se levantou de quatro, depois ficou em pé, cuspindo. Seu rosto se distorceu numa careta de humilhação extrema e fúria incontrolável. Você acha que a vida é um talão de cheques? A voz de André ecoava sobre a clareira coberta de neve. Ele estava no alpendre, de ombros abertos, bloqueando o caminho para casa. Vá embora. Aqui não tem lugar para a tua sujeira. Pega ele! Rodrigo berrou desesperadamente, apontando com o dedo trêmulo de raiva para André. Segura ele. Eu ainda vou arrancar essa assinatura de você. Entendeu? Os seguranças apressaram o passo, respirando pesado com vapores na neve. Até os degraus de madeira do alpendre faltavam poucos metros. Mas nesse momento, a porta atrás de André se abriu mais. Rosa saiu para o batente. Ela não elevou a voz. Ela não fez nenhum movimento brusco e assustador. A cigana simplesmente desceu um degrau abaixo e ficou ao lado de André. O vento frio bagunçou seus cabelos escuros. Os seguranças instintivamente pararam. Algo na própria figura dessa mulher, em sua absoluta e inabalável tranquilidade, os fez frear. Rosa ergueu a mão e apontou o dedo comprido diretamente no rosto de Rodrigo. Seus olhos negros se estreitaram. O olhar ficou tão pesado e frio que parecia quase palpável. Você não enxerga a mata, Falcão, disse Rosa. Sua voz não era alta, mas facilmente cobria o ruído monótono do diesel trabalhando em marcha lenta. Cada palavra soava nítida, autoritária e clara. Você é cego, mas a mata enxerga você por dentro. Sua alma fede a podridão. Rodrigo abriu a boca para lançar mais uma praga, mas as palavras por algum motivo ficaram presas em sua garganta. Seu caminho hoje vai acabar. Rosa cravou a sentença sem tirar dele o olhar penetrante. Vocês vão embora agora mesmo. Os grandalhões seguranças, que haviam passado por mais de um ponto quente, trocaram olhares inseguros. Um medo irracional profundo de repente rastejou por suas espinhas. O instinto de sobrevivência, aguçado longe da cidade habitual, lhes dizia que dessa mulher, dessa casa estranha e dessa mata silenciosa era preciso se mandar o mais rápido possível. Um dos seguranças, lentamente, tentando não fazer movimentos bruscos, deu um passo para trás.
depois outro. Eles começaram a claramente recuar em direção ao carro, se recusando a se aproximar do alpendre. "O que vocês fizeram?" gritou Rodrigo em pânico, virando-se para seus homens. O pânico que ele sempre havia desprezado nos outros, agora o havia tomado. "Para que eu pago vocês? Pega ele!" Mas os seguranças já haviam se virado, e com um passo rápido e nervoso, foram para as portas salvatórias do SUV. Rodrigo olhou para André, inacessível erguido no alpendre. Depois, transferiu o olhar para os olhos negros e não piscando de rosa. Ele ficou genuinamente perturbado. Um suor frio e pegajoso brotou em sua testa, apesar do frio intenso. Ele entendeu que hoje, aqui, havia perdido. Ele apressadamente se abaixou. Convulsivamente recolheu da neve os documentos encharcados, amassou-os de qualquer jeito num punho e correu para a porta aberta do carro. "Você ainda vai se arrepender, Medeiros!" Rodrigo gritou ameaças, embarcando no alto assento e fechando com força a porta atrás de si. O segurança ao volante não esperou por ordens mais claras. Ele pisou fundo no acelerador. O pesado SUV uivou predatoriamente, jogando debaixo das enormes rodas um jato de neve suja. Virou bruscamente com derrapagem na clareira e disparou pela trilha de volta à mata que escurecia. André ficou ainda por muito tempo no alpendre, bebendo avidamente o ar gelado e ouvindo como gradualmente, quilômetro após quilômetro, se apagava o zumbido do motor diesel. Rosa se aproximou e pousou gentilmente sua palma quente em seu ombro tenso. "Entra em casa, pai." Ela disse baixo e conciliatório. "Não precisa esfriar a cabana. Sua filha está acordando." André olhou pela última vez para as feias e fundas trilhas deixadas pelo pesado carro de Rodrigo e seguiu a cigana de volta ao calor. Ele ainda não sabia que a sombria profecia de Rosa já havia começado a se cumprir. O pesado SUV preto abria caminho agressivamente pela trilha da mata, levando seu dono para longe da velha cabana. As enormes rodas, envoltas nas grossas correntes de metal, com um alto barulho, amassavam a neve compactada, atirando para cima pedaços sujos de gelo. No espaçoso interior havia cheiro de couro caro dos bancos, plástico aquecido e um leve aroma de gasolina. O aquecedor funcionava a todo vapor, injetando ar seco e ardente. Rodrigo estava no banco traseiro. Ele nervosamente, vez após vez, ajeitava o colarinho do sobretudo manchado, tentando conter um tremor intenso. As costas, com que havia batido no degrau de madeira do alpendre, latejavam com uma dor surda e interminável. Mas esse desconforto físico era insignificante em comparação com aquela humilhação ardente e insuportável que o corroía por dentro. André, aquele vagabundo miserável e falido, ousara tocá-lo. Ousara jogá-lo para fora como um filhote de cachorro aprontando. E aquela mulher estranha? Rodrigo sacudiu bruscamente a cabeça, tentando afastar as memórias dos olhos negros e penetrantes da cigana. Ele estava perturbado. A ansiedade, que havia aprendido a suprimir com números bonitos em relatórios e maços grossos de notas, agora vagarosamente, mas com certeza, ia subindo até a garganta. "Vai mais rápido!" ele disse para o motorista, batendo nervosamente os nós dos dedos no encosto do banco da frente. "Saiam daqui! Precisamos chegar na estrada antes de escurecer." O segurança ao volante apenas assentiu brevemente, sem tirar o olhar tenso do para-brisa. O tempo lá fora começou a mudar com uma velocidade assustadora e antinatural. 10 minutos atrás, pelos galhos nus dos pinheiros, ainda penetrava um sol pálido, mas claro de inverno. Agora o céu rapidamente se enchia de uma cor chumbo pesada. A mata escureceu diante dos olhos. A luz parecia esvaída do espaço da floresta. Uma forte rajada de vento chegou. Ela bateu no lado da alta máquina de tal forma que o pesado SUV de várias toneladas balançou perceptivelmente nas molas. Das copas das velhas árvores se soltaram chapéus brancos de neve, instantaneamente cobrindo o para-brisa. "Chefe, está começando uma tempestade", disse o motorista com voz abafada, ligando os limpadores na velocidade máxima. As borrachas com rangido espalhavam pelo vidro uma papa de neve, mas a visibilidade caía a cada segundo. O vento se intensificava,
se transformando num zunido ensurdecedor e contínuo. A nevasca redemoinhou ao redor do carro como uma densa parede branca, cortando o caminho de volta e escondendo completamente a trilha salvadora à frente. O SUV se movia quase às cegas, virando pesadamente sobre raízes e buracos fundos escondidos pelos montes de neve. De repente, soou um alto e seco estalido de madeira quebrando, cobrindo até mesmo o rugido penal do motor diesel. O motorista bateu no pedal de freio com força. A máquina pesada derrapou pela trilha coberta de gelo. Rodrigo não se manteve no banco e bateu forte o ombro na rígida coluna da porta. Um enorme pinheiro morto, parado à beira da trilha por décadas, não aguentou o empurrão do vendaval. O tronco grosso apodrecido pela base quebrou. A árvore desabou diretamente na frente do SUV em movimento. O motorista com toda a força tentou virar o volante para o lado, mas as rodas envolvidas em correntes escorregavam no gelo. O largo capô, com um alto barulho metálico, bateu no tronco maciço do pinheiro. O rangido de metal sendo amassado e o estalo de plástico quebrando preencheram o interior. A máquina foi fortemente sacudida para cima e em seguida jogada de volta na trilha. O motor engasgou, deu um solavanco como um ser vivo e parou. Debaixo do capô torcido e curvado, com um forte chiado, brotou uma nuvem densa de vapor branco. O radiador havia sido perfurado pelos galhos afiados. O interior imediatamente foi puxado pelo cheiro adocicado de anticongelante e fiação queimada. No silêncio instalado após a batida, só se ouvia o uivo furioso do vento batendo nas janelas escuras. Que diabos! Rodrigo praguejou ruidosamente, franzindo de dor e esfregando o ombro machucado. Ele se inclinou para a frente, espiando por cima do ombro do motorista. Liga! Liga essa sucata imediatamente! O motorista em silêncio virou a chave na ignição algumas vezes. O motor de arranque clicou miseravelmente, mas o motor nem tentou pegar. O painel de instrumentos piscou e se apagou. Acabou a viagem. O segundo segurança constatou sombriamente, sentado no banco do passageiro da frente. Ele empurrou a porta travada com a batida, se apoiou nela com todo o peso e com dificuldade saiu para a nevasca. Na porta aberta, entrou instantaneamente o ar frio e cortante. O calor acumulado saiu do interior em poucos segundos. Rodrigo, encolhido de frio, enrolou mais o sobretudo. O segurança examinou rapidamente os danos do lado de fora e voltou ao seu lugar, fechando a porta com força. Radiador destruído. O bloco do motor provavelmente também foi furado por um galho, ele informou, sacudindo a neve colada nas mangas da jaqueta de couro. O carro está morto. O aquecedor não vai mais funcionar. E o que vocês me propõem? A voz de Rodrigo se traiu numa nota alta e histérica. O medo começava a se impor. Chamar um guincho aqui, um helicóptero. Sem sinal. Ir a pé. O motorista respondeu firmemente. Seu rosto permanecia impassível. Ele já tirava da porta luvas reserva e verificava os carregadores da pistola. Até a estrada em linha reta, uns 10 a 12 quilômetros. Nessa caixinha de metal, a gente congela até a noite. Precisamos nos mover agora, enquanto ainda há um pouco de luz. Chegamos ao asfalto, pegamos qualquer carona. Rodrigo olhou pela janela. Atrás do vidro fino, furiosa nevasca branca e cega, transformando a mata num labirinto impenetrável. Sair para lá, naquele frio brutal, com seus finos sapatos de cidade de sola lisa e sobretudo de cachemira, era fisicamente assustador. Ele estava acostumado ao conforto, a escritórios quentes e bancos aquecidos, mas a perspectiva de ficar no carro rapidamente esfriando no meio de uma mata morta o assustava ainda mais. Tá bom, ele resmungou entre dentes, empurrando a porta. A neve imediatamente encheu generosamente seu colarinho, queimando o pescoço. Vamos. Rodrigo pegou sua pesada maleta de couro, posta no banco ao lado. Nela estavam os documentos importantes daquele terreno e uma grande soma em dinheiro vivo, dólares e reais, que ele sempre carregava para despesas imprevistas. A maleta era seu símbolo de poder, seu colete salva-vidas, sem o qual ele se sentia nu. Eles partiram pesadamente. A mata resistia a cada passo. A neve chegava à metade da coxa, escondendo buracos e troncos caídos. Na frente ia o motorista, pisoteando com dificuldade uma estreita trilha.
Atrás dele, pisando um nos rastros do outro, o segundo segurança. Rodrigo fechava essa sombria procissão. Os caros sapatos italianos se encharcaram instantaneamente. Os dedos dos pés gelaram e pararam de dobrar. O sobretudo, completamente não projetado para um inverno serrano rigoroso, era cortado pelo vento gelado. A maleta puxava a mão a cada centena de metros, ficando cada vez mais pesada, mas Rodrigo teimosamente se recusava a jogá-la na neve. A luz desaparecia de forma assustadoramente rápida. O crepúsculo de inverno na mata chega vertiginosamente, transformando as árvores altas em silhuetas escuras e ameaçadoras. Rodrigo sufocava. Faltava-lhe desesperadamente oxigênio. Os pulmões ardiam a cada respiração. Ele constantemente tropeçava, caía de joelhos na neve funda, se levantava com dificuldade, xingando e amaldiçoando André, aquela mata maldita, aquele país e aquele inverno. Os seguranças, acostumados à carga física, iam cada vez mais à frente, se escondendo gradualmente atrás das árvores. "Ei!" Rodrigo gritou, parando pesadamente e se apoiando com a mão livre no tronco áspero de um pinheiro. "Para! Descanso! Preciso de descanso! Não aguento mais!" Os homens à frente pararam. Eles viraram lentamente, olhando para seu chefe, arfando pesado. Em seus olhares não havia mais aquela habitual sujeição de trabalho. Ali se lia apenas uma fria e pragmática compreensão da situação atual. Foi exatamente nesse momento que sobre a mata que escurecia soou um som. Começou bem baixo, quase rente ao chão, como uma pulsação surda e assustadora. Então, esse som subiu mais alto, ganhou uma força natural e se transformou num longo, arrastado e tristonho uivo. Poucos segundos depois, ao primeiro uivo se juntou o segundo, depois o terceiro, ressoando pelas árvores. Os seguranças pararam no lugar. Seus instintos urbanos, afiados nas ruas, aqui não funcionavam de jeito nenhum. Homens adultos e fortes, que não tinham medo de pessoas armadas, agora sentiram um suor frio brotar nas testas. Era o som de uma caçada selvagem, faminta e organizada. Eles estavam bem no centro de um cerco que se fechava. O segundo segurança, lentamente, tentando não fazer movimentos bruscos, sacou da coldre a pistola pesada. Ele fitava tenso o crepúsculo que se adensava, balançando o cano para os lados, mas entre as árvores escuras só se via o lampejo indistinto de sombras cinzas. O uivo voltou a soar, desta vez mais perto, muito mais perto. Rodrigo estava de pé, agarrando com as duas mãos sua maleta de couro. Ele tremia tão forte que não conseguia ficar em pé direito. Os dentes batiam numa campainha desgovernada e miúda. "Atirem!" Ele gritou desesperadamente, apontando o dedo trêmulo para a escuridão. "Atirem para o ar! Afugenta eles!" "Não adianta, chefe," o motorista disse entre dentes. "É uma matilha grande, tem muitos. Um disparo brusco pode fazer eles atacarem imediatamente. A gente não passa por eles com essa carga." O motorista indicou expressivamente Rodrigo com um aceno de cabeça. O empresário era um estorvo evidente. Ele mal movia as pernas. Ele respirava ruidosa e entrecortadamente. Exalava o cheiro de pânico e suor a léguas. Ele era exatamente o alvo fraco que inevitavelmente puxaria todos para o fundo. Os olhares dos dois seguranças se cruzaram na penumbra. Numa situação extrema, o fino verniz da civilização, as promessas, os cargos e os contratos de trabalho somem primeiro, sem deixar nada atrás de si. Fica apenas o nu instinto animal de sobrevivência. O dinheiro alheio não importa se você não consegue gastá-lo. Eles não trocaram uma única palavra. O motorista foi o primeiro a dar meia volta bruscamente, jogou a lanterna na neve e, levantando bem os joelhos, disparou a correr na direção onde, por seus cálculos, ficava a estrada salvadora de asfalto. O segundo segurança, nem olhando para seu patrão, saiu também disparado, guardando no caminho a pistola de volta no coldre para liberar as mãos para a corrida pesada pela neve. "Para!" gritou Rodrigo rouquejando, dando um passo inseguro atrás deles. "Para onde vocês vão? Eu pago vocês! Volta! Estão ouvindo? Volta! Eu dobro a taxa de vocês, triplicou, qualquer dinheiro!"
A resposta foi apenas o estalo de galhos quebrando sob os pés dos homens que fugiam, que logo se apagou completamente. Rodrigo Falcão ficou sozinho, completamente sozinho, no meio da mata coberta de neve. O vento de repente se acalmou completamente, como se por ordem de alguém. Sobre a mata desceu um silêncio vibrante, morto, assustador. O céu acima das copas se abriu entre as nuvens e apareceu a pálida lua fria. Ela banhava a neve intocada em uma luz opaca e azulada, projetando sombras compridas. Rodrigo respirava pesado. O ar saía com um alto assobio de sua garganta ressecada. Ele olhava em volta de forma acuada, girando a cabeça, apertando a alça da maleta tão fortemente que seus dedos empalideceram. De trás do denso arbusto coberto de neve, a uns 20 metros dele, separou-se completamente sem fazer ruído uma sombra grande. Era um enorme e robusto lobo serrano, com uma espessa pelagem cinza emaranhada. A fera não corria nem se arrastava. Ela passeava lentamente, com confiança, quase com preguiça, se sentindo o absoluto dono daquele lugar. Suas largas e fortes patas não afundavam na neve funda. Elas deslizavam suavemente sobre a crosta dura. À direita, de trás do tronco de um enorme pinheiro caído, saiu a segunda sombra, depois a terceira. Um pouco mais adiante apareceu a quarta. Os lobos saíam da escuridão por todos os lados, sem emitir um único som. Eles não arreganhavam os dentes, não se prostravam na terra e não tentavam atacar. A matilha simplesmente, metodicamente, com uma organização de gelar o sangue, fechava um círculo denso em torno do homem paralisado de terror. Eles pararam exatamente a 5 metros dele, formando um círculo fechado perfeito. O líder, o maior predador com uma orelha rasgada, calmamente se sentou nas patas traseiras diretamente na neve. Os demais lobos sincrônicos seguiram seu exemplo. Eles olhavam para Rodrigo em silêncio. À opaca luz da lua, seus olhos imóveis e amarelos brilhavam opacamente, observando a presa. E então começou um som. Os predadores não uivavam nem ladravam. Eles começaram a ronronar baixo, continuamente em uníssono. Esse som não era alto, mas penetrava diretamente sob a pele, fazendo vibrar as vísceras e privando dos últimos resquícios de sanidade. Rodrigo recuou, mas quase imediatamente se apoiou de costas no tronco áspero de uma velha árvore. Fugir era impossível. Defender-se era com o quê? Toda a sua vida adulta havia sido construída sobre uma simples e compreensível regra. Qualquer problema neste mundo tem seu preço. Se alguém ameaça, se surge um obstáculo, basta encontrar o valor certo e pagar. Ele facilmente comprava funcionários, acordava com juízes, quebrava concorrentes. Sua maleta gorda era sua armadura impenetrável. A razão de Rodrigo, não suportando esse terror animal e primevo, finalmente enlouqueceu. Num impulso histérico e completamente ilógico, ele decidiu usar sua única arma provada ao longo dos anos. Com os dedos trêmulos, que não dobravam de frio, ele tateou os fechos de metal na maleta de couro. Os trincos clicaram seco e sonoro no silêncio. Rodrigo, com uma puxada brusca, abriu a tampa. Por dentro, em fileiras compactas e arrumadas, ficavam maços de notas de $100 com fitas de banco e grossos pacotes de notas de R$ 200. "O que vocês querem?" Rodrigo gritou desesperadamente. Por suas bochechas cinzas rolaram lágrimas quentes, instantaneamente esfriando e congelando no vento frio. Era o choro miserável de um homem completamente destruído. "Pega. Leva tudo. Não me pego nada." Ele agarrou o primeiro maço de dólares que encontrou, rasgou a fita de papel e com força lançou o dinheiro diretamente na direção do líder sentado. 100 notas voaram em leque pelo ar, planejando lentamente e lindamente sobre a neve suja e pisoteada. O lobo nem piscou. Ele continuava olhando para o homem com histeria, com seu olhar pesado, imóvel e calmo. O rosnado visceral da matilha não parava um único segundo, oprimindo a psique. "Pouco. Toma mais. Aqui 1 milhão. 2. Leva tudo até o último centavo. Só não me toca. Não chega perto de mim." Rodrigo entrou numa histeria cega de verdade. Ele tirava dinheiro às 2 mãos,
a punhados, atirando em direções diferentes, na direção dos predadores imóveis sentados ao redor dele. Centenas de milhares de reais e dólares, pelos quais ele friamente havia traído os melhores amigos, pelos quais, sem pena, havia destruído destinos alheios e tomado negócios, agora, de forma ridícula e miserável, cobriam a neve serrana. As notas coloridas caíam sobre os montes de neve, se prendiam nos galhos nus dos arbustos, caíam sob as patas dos animais. Nenhum lobo se mexeu. Eles simplesmente ficavam na neve e olhavam para o homem que havia enlouquecido. A maleta inútil e inservível escorregou das mãos enfraquecidas de Rodrigo e caiu a seus pés. Exatamente nessa longa e interminável segunda, olhando para o dinheiro espalhado pela neve branca, a Rodrigo Falcão veio à compreensão final. Uma percepção terrível e devastadora de sua própria absoluta nulidade. Aqui, nessa mata, diante das leis eternas da natureza, seu poder urbano era igual a zero. Seu alto status não significava nada. E o dinheiro, pelo qual ele havia queimado dentro de si tudo que era humano, eram simplesmente pedaços coloridos de papel cortado. Lixo comum que nem interessava aos animais selvagens. As palavras de Rosa bateram como um eco pesado em seu cérebro inflamado. Seu caminho hoje vai acabar. A mata enxerga você por dentro. Ele entendeu que havia perdido tudo. E nesse mundo frio e vazio, não havia ninguém de quem pedir ajuda. O medo se tornou insuportável, fisicamente palpável. O coração de Rodrigo, não acostumado a sobrecargas tão monstruosas, se contraiu dolorosamente, em espasmo, no peito. A respiração prendeu num espasmo rígido. O ar simplesmente parou de chegar aos pulmões. Da garganta de Rodrigo irrompeu um grito rouco e abafado, parecido com um gemido. Suas pernas, que não sentiam mais o frio, dobraram bruscamente. Ele caiu para a frente, afundando o rosto diretamente no monte de neve fundo, coberto de seus próprios dólares inúteis para qualquer um. Os lobos se calaram. O rosnado baixo cessou tão abruptamente quanto havia começado. O líder da matilha se levantou lentamente nas patas, se aproximou do homem deitado sem consciência. A fera indiferentemente farejou o cachemira encharcado e caro. Fungou baixinho, como se afastasse de si um cheiro alheio e desagradável. Se virou e, completamente sem ruído, se dissolveu na escuridão da mata noturna. Toda a matilha, como se por ordem, seguiu atrás dele. A mata voltou a mergulhar num silêncio vibrante e frio. A neve suave, empurrada pela brisa leve, lentamente se fechava sobre o corpo deitado, cobrindo indiferentemente seus caros sapatos encharcados e congelados até o âmago. O efeito do bumerangue da mata havia alcançado seu objetivo. O alvorecer do terceiro dia chegou completamente em silêncio. A terrível tempestade, que durante 2 dias havia rasgado a mata, esgotou suas forças e finalmente se deitou. O vento não zunia mais na chaminé de tijolos do fogão e não jogava a crosta de gelo dura na janela gelada. Na cabana havia pousado um silêncio pesado, denso e antinatural, que de início enchia os ouvidos. André abriu lentamente os olhos. Ele estava deitado nos tacos duros e sem polimento, tendo instintivamente encolhido os joelhos no peito, tentando guardar os restos de calor. O ombro direito, no qual apoiava todo o peso durante o sono, havia completamente anestesiado, se transformando numa pesada e insensível tora. O homem com dificuldade se virou de costas. Seu olhar cansado foi dar no teto de troncos escurecido pelo tempo, do qual pendiam desanimados os maços de ervas medicinais secas. Pela janela estreita, coberta por uma grossa camada de padrões de gelo, penetravam os primeiros raios tímidos do sol da manhã. A luz era fria, azulada, cortando os olhos. André fez uma respiração funda. O ar frio queimou desagradavelmente a garganta ressecada. Da boca brotou uma nuvem densa de vapor branco, que lentamente se dissolveu no teto. Na cabana estava muito frio. Ele se sentou bruscamente, ignorando a dor latejante e contida nos músculos contraídos. O enorme fogão russo, ainda na noite anterior respirando calor salvador, agora estava como um bloco escuro e rapidamente esfriando. Da comporta metálica aberta exalava fracamente o cheiro amargo da cinza queimada. André virou a cabeça.
O banco de madeira, no qual a noite toda havia sentado imóvel Rosa, estava vazio. A dona não estava em casa. A pesada porta de entrada estava entreaberta, e pela estreita fresta no chão limpo já havia assoprado um pequeno monte de neve seca e pontuda. A ansiedade, viscosa e gelada, começou a subir lentamente do fundo do estômago para a garganta, cortando a respiração. Faltava algo desesperadamente, algum som muito importante, constante, que havia acompanhado André incessantemente nos últimos meses, a cada segundo de sua vida. Não havia tosse. Não havia aquela respiração pesada, sibilante, entrecortada de um ser pequeno que lutava de todas as forças por cada gole de ar. André saltou nos pés de forma tão brusca que a cabeça rodou de fraqueza. Ele quase caiu, se agarrando a tempo com a palma larga na borda da pesada mesa de madeira. Ele, com o coração na boca, olhou para o canto direito do quarto, ali onde no largo banco havia sido feita a cama. Na penumbra azulada da manhã cedo, ele viu apenas uma pilha descuidada de peles de ovelha. Elas ficavam no monte inerte e imóvel. O embrulho não se mexia, a caixa torácica não subia nem descia. Dali não vinha nenhum som, nenhum farfalhar que denunciasse a presença de um ser vivo. O mundo ao redor de André começou a estreitar rapidamente, perdendo todas as suas cores e se transformando num único e longo e interminável túnel escuro. Ele deu o primeiro passo inseguro para a cama de madeira. Suas pernas pareciam alheias, de algodão, pesadíssimas, como se caminhasse pelo fundo de um rio fundo, vencendo a resistência da água. No segundo passo, a sola de seu sapato pisou em algo pequeno e macio. André baixou os olhos. No chão sujo, diretamente na frente da cama, assustadoramente calada, estava uma luva vermelha de tricô infantil. A mesma luva que sua falecida mulher, Helena, havia tricotado para Alice 2 anos atrás. No polegar, a lã vermelha havia desgastado rapidamente. Helena havia costurado o buraco cuidadosamente com uma linha azul grossa, a primeira que havia encontrado à mão. André, lentamente, como em sonho, se abaixou e ergueu a luva do chão. A lã estava fria e levemente úmida. Ele a trouxe cuidadosamente ao rosto, enterrou o nariz nela. Daquele pequeno pedaço de tecido havia um fraco cheiro de sabonete simples infantil e daquele inconfundível cheiro caseiro da filha, que ele reconheceria dentre milhares de outros. Os dedos do homem adulto e forte tremeram intensamente. Esse tremor incontrolável rapidamente passou para os pulsos, para os ombros e num instante dominou todo o seu corpo. Ele se aproximou bem perto da cama de madeira. Sua respiração ficou frequente, superficial. Ele abocanhou o ar de boca aberta, mas o oxigênio faltava catastroficamente. André desceu pesado de joelhos diretamente na frente da cama. Estendeu a mão trêmula para a borda do pesado cobertor de pele de ovelha. Seus dedos se agarraram convulsivamente no pelo áspero. Por um segundo longo, ele hesitou. Nessa segunda interminável, ele estava pronto para dar toda a sua existência, todas as suas memórias, todo o seu passado e o futuro que não havia acontecido. Só para ouvir sob esse velho cobertor pelo menos um gemido, mesmo que o mais fraco e doloroso. André arrancou bruscamente o tecido pesado para o lado. Sob o cobertor estava absolutamente vazio. Ali havia apenas a camisola de flanela de Alice, na qual ela havia dormido, e um pequeno travesseiro de ervas, que ainda guardava uma notável marca da pequena cabeça infantil. A luva vermelha caiu silenciosamente das mãos enfraquecidas de André para o chão. O cérebro, privado de emoções e funcionando com uma lógica fria e implacável, instantaneamente construiu o quadro mais terrível do ocorrido. A crise noturna havia sido forte demais para o organismo infantil exausto. O chá de ervas não havia ajudado. A menina havia silenciosamente sufocado no sono enquanto ele dormia no chão ao lado. E Rosa simplesmente tinha silenciosamente pegado o corpo sem vida e o havia levado fundo na mata. O havia levado para que o infeliz pai não tivesse que ver esse horror horrível à luz do dia. O havia levado para enterrar debaixo de um daqueles pinheiros centenários e congelados. A compreensão dessa terrível e irreversível verdade se abateu sobre André, instantaneamente expulsando de seus pulmões todo o ar restante.
Ela esmagou sua caixa torácica, queimou todos os pensamentos conexos, deixando apenas cinzas. Ele já havia perdido Helena, e agora havia definitivamente e para sempre perdido Alice também. Sua menininha, seu único sentido. O corpo de André foi para a frente pesado. Sua testa bateu com um baque abafado na borda do banco de madeira rígida. O homem abriu a boca bem, tentando desesperadamente inspirar, mas as cordas vocais contraíram num espasmo tenso, e então esse espasmo subitamente o soltou. Da garganta ressecada escapou um longo grito cheio de desespero insuportável. Um som em que se misturavam dor pura e sem mistura e absoluta rejeição da realidade. Ele gritava em voz alta, arruinando as cordas vocais, rasgando o silêncio da manhã da cabana serrana. André desabou com o peito sobre as peles vazias e frias. Ele se agarrou com os dedos na pelagem grossa, como se tentasse encontrar nela uma resposta. Não, não, não! Ele soluçava rouco, quando o estoque de ar no peito acabava, e então, enchendo os pulmões de frio, voltava a gritar. Ele escorregou do banco para o chão. Num desespero completamente cegante, ele fechou as mãos em punhos e começou a bater com eles no chão de madeira. Golpe. Mais um golpe. A pele em seus nós dos dedos ardia de dor. Mas André não sentia nada disso. Toda a dor do mundo agora estava comprimida e concentrada bem no centro de seu peito, rasgando o coração em pedaços. Maldito seja tudo! Ele gritava, jogando a cabeça para o teto escuro. Seu rosto se deformou até ficar irreconhecível. Ele, em voz alta, amaldiçoava seus outrora enormes milhões, que ficavam em contas bancárias no exterior e se revelaram pedaços de plástico completamente inúteis. Ele amaldiçoava as melhores clínicas europeias com suas paredes brancas perfeitas e professores impotentes e indiferentes. Ele amaldiçoava Rodrigo, por cuja traição haviam perdido tanto tempo precioso. Mas mais do que tudo no mundo, ele agora amaldiçoava a si mesmo, por sua esperança cega e teimosa, por ter acreditado nas histórias tolas do velho médico, por ter arrastado a criança doente e fraca por aquele inferno de neve rumo a uma morte certa, por ter deixado a cigana da mata queimar com as próprias mãos os únicos comprimidos salvadores, por não ter protegido o mais precioso. Eu mesmo sou culpado. Eu mesmo a trouxe até aqui. André se debatia em histeria no chão frio, se punindo pelo pior erro de sua vida, que já não podia ser corrigido. Lágrimas quentes corriam incessantemente por seu rosto sujo e por barbear, se misturando com a poeira de madeira. Era a agonia aberta de um homem para quem não havia mais razão para acordar de manhã. O último e mais fino fio que o ligava a esse mundo havia se partido agora com um tilintar. Ele estava deitado no chão, respirando pesado e de forma entrecortada, com o rosto molhado enterrado na curva do próprio cotovelo. Todos os pensamentos haviam parado. Ficou apenas o vazio vibrante, negro e sem fim. E através desse vazio morto e opressivo, de repente rompeu um som. Papai, mas por que você está chorando? A voz era muito quieta, mas era cristalina, limpa, uniforme e sonora. Nela não havia aquele assustador assobio sibilante. Não havia aquele som úmido e borbulhante no peito, ao qual André havia se acostumado durante esses longos meses. Era a voz comum, tranquila, de uma criança saudável de 8 anos. As palavras não soaram do lado da cama vazia. Elas vieram do lado oposto do quarto, da janela. André parou no chão. Sua respiração instantaneamente se cortou. O homem cerrou os olhos com força. O cérebro simplesmente está se defendendo. Disparou em sua cabeça o pensamento febril. Estou enlouquecendo de tristeza. Agora eu abro os olhos, viro a cabeça, olho para lá e a voz vai desaparecer para sempre. E eu vou ficar sozinho. Ele estava deitado com medo até de se mexer. Com medo de, com um movimento descuidado, espantar esse fantasma cruel e lindo. Pai, levanta. Olha que neve bonita lá fora. Ela brilha tanto no sol, é como se tivesse polvilhado açúcar. A voz soou um pouco mais alta e exigente. André, lentamente, por puxadas convulsivas, apoiando as mãos trêmulas no chão duro, se ergueu.
Ele forçou a virar a cabeça na direção da janela. Perto da pequena mesa de madeira, levemente erguida na ponta dos pés e com as palminhas apoiadas no parapeito coberto de geada, estava Alice. Ela estava viva. A menina estava de pé tranquilamente descalça nos tacos frios. Nos seus ombros magros estava cuidadosamente jogado o pesado xale florido de rosa, que descia quase até o chão. A luz brilhante do sol da manhã caía diretamente sobre ela, se emaranhando nos cabelos claros. André a olhava com os olhos arregalados e incrédulos. Ele mirava avidamente cada traço de seu rosto, esperando uma pegadinha. Suas bochechas. Elas não eram mais transparentes e acinzentadas. Nelas havia um rubor verdadeiro, saudável e quente. A pele havia parado de lembrar um pergaminho fino. Os lábios haviam completamente perdido sua palidez azulada assustadora. Mas o mais importante era a respiração dela. A caixa torácica subia e descia suave, funda, completamente calma. A menina respirava com o peito pleno, visivelmente com prazer absorvendo o ar fresco da cabana, e nenhum músculo em seu rosto se distorcia de dor. A crise noturna brutal, que havia queimado a doença até a raiz, havia terminado com uma vitória plena e incondicional do organismo pequeno. As ervas fortes, o ar puro da mata, o choque da mudança de temperatura, seja o que fosse, a antiga magia daquele lugar havia funcionado. Alice. André expirou. O nome saiu de sua garganta ressecada completamente sem som. Ele nem tentou se levantar nos pés. Ele simplesmente sabia que agora não ia conseguir se manter neles. O homem rastejou até ela no chão, nas quatro. Ele se movia depressa, de forma desgraciosamente, tropeçando nas próprias pernas, sem ver nada ao redor além dela. A menina virou para o barulho. Ao ver o pai rastejando até ela, com um rosto sujo e coberto de lágrimas, ela não se assustou. Apenas deu um passo em direção a ele. André a alcançou. Ele agarrou firme a filha pela cintura, a pressionou contra seu peito com uma força tão desesperada, como se tivesse medo que ela se dissolvesse na luz da manhã. Alice estava quente, viva, real. Ela cheirava incrivelmente bem a chá de ervas fresco e frescor gelado. Ele enterrou o rosto molhado em seu barriguinha magrinha. Seus largos ombros voltaram a estremecer, mas agora eram soluços completamente diferentes. Eram lágrimas imensas, incontroláveis, que limpavam a alma de felicidade. André cobria de beijos suas mãozinhas quentes, encostava a bochecha com barba em seus pés, acariciava cuidadosamente seus cabelos embaraçados. Viva, viva, minha menina! Ele murmurava ininterruptamente, sem notar como suas lágrimas abundantes caíam na camisola clara dela. Ele literalmente se afogava em suas próprias lágrimas, lavando com elas para sempre toda aquela sujeira, toda a dor acumulada e todo o medo paralisante dos meses passados. Alice colocou suas mãozinhas na cabeça dele, coberta por uma grisalha precoce. Ela, de forma adulta, carinhosamente acariciava seus cabelos. Acordei de manhã e você não estava perto na cama, ela disse simples e objetivamente. Fiquei com tanto calor debaixo do cobertor e ficou tão fácil respirar, é como se tivessem tirado uma pedra pesada do peito. Levantei para beber água e fui olhar pela janela. Mas está tão bonito lá fora. André ergueu a cabeça. Ele olhava nos seus olhos claros e azuis, e pela primeira vez em muito tempo, via neles apenas o brilhante reflexo do sol da manhã, e não o reflexo da dor constante. Ele envolveu o rosto dela com as grandes palmas e começou a beijar suas bochechas quentes, a testa, o nariz. Nesse momento, a pesada porta de entrada, rangendo, se abriu completamente. Para dentro da cabana, entrou da rua um grosso torvelinho de vapor gelado. André se virou rapidamente. Rosa entrou. Ela fechou atrás de si a porta e, pesadamente com todo o corpo, se apoiou de costas na ombreira de madeira. André ficou paralisado, tocado pela mudança marcante ocorrida nessa mulher. Ainda na noite anterior, era a senhora poderosa, forte e plena de energia da mata. Hoje, na ombreira se apoiava das últimas forças uma mulher mortalmente cansada e exausta.
Ela parecia como se ao longo dessa noite curta e terrível tivesse vivido não menos de 10 anos difíceis. O rosto de Rosa havia emagrecido muito. As bochechas haviam dolorosamente afundado, puxando as maçanetas. A pele morena havia adquirido um tom opaco e acinzentado. Ao redor de seus olhos tinham-se instalado profundas e assustadoras sombras escuras. Mas o que mais chocou André foram os cabelos dela. Debaixo do lenço escorregado na nuca, agora se viam nitidamente madeixas grossas de grisalha prateada, que ontem à noite com certeza ainda não estavam lá. Ela respirava muito pesado, de forma entrecortada. Seus ombros estavam impotentemente caídos. Aquela incrível batalha energética pela vida alheia que ela havia travado a noite toda havia drenado dela todos os sucos internos, tomando parte de seu próprio tempo e saúde. Rosa, lentamente e com dificuldade, transferiu seu olhar cansado para André, abraçando com força a menina saudável e sorridente. Os cantos de seus lábios secos e gretados fremiram quase imperceptivelmente, formando um sorriso muito fraco, mas surpreendentemente claro e bondoso. "Tua fé a salvou, André", a cigana disse. Sua voz era quieta, farfalhante, completamente privada da antiga dureza assustadora. "Não foram minhas ervas, não foram meus rezos, mas o fato de você não ter recuado até o fim." Ela, com esforço, se despregou da ombreira e deu um passo lento e pesado para dentro do quarto. O metal hoje queimou. Ela acenou com cansaço na direção do fogão que esfriava, onde, entre a cinza, descansava o esqueleto enegrecido e desfigurado pelo fogo do caro relógio dourado. "Mas o teu coração ficou limpo. Você voluntariamente deu tudo, e a mata te devolveu o mais precioso que você tinha." Rosa se aproximou lentamente da mesa de madeira, se apoiou nela com as duas mãos, recuperando o fôlego. "E agora vai para casa, pai," ela disse baixo, mas firmemente. "Junta tuas coisas e vai. A tempestade acabou completamente. O caminho está limpo. Pega tua filha e volta para as pessoas. Você superou com honra o principal exame da mata." André olhava em silêncio para essa mulher forte que havia salvo seu mundo em ruínas. As palavras banais de obrigado agora lhe pareciam não apenas pequenas, mas ofensivamente insignificantes. Elas não podiam exprimir nem a milésima parte dessa gratidão onipenetrante que ele sentia por ela. O homem, lentamente, com cuidado, soltou Alice dos braços. Ele se endireitou em toda a sua altura enorme, deu um passo seguro para a mesa ao lado da qual Rosa ficava imóvel. André Medeiros, um homem que antes não havia curvado sua cabeça diante de ninguém no mundo, desceu de joelhos. Ele se inclinou profundamente para a frente e, com respeito, tocou com a testa os tacos rígidos sem polimento junto às pontas dos velhos sapatos de inverno dela. Era uma reverência de profundo e sincero respeito e gratidão masculina sem fim. Rosa não o deteve, nem pediu que se levantasse. Ela simplesmente, em silêncio, pôs sua mão pesada, enrugada e calejada sobre sua cabeça grisalha abaixada. "Vai, André," ela repetiu, quase inaudível, passando a mão em seus cabelos. A vida continua. Agosto foi quente, denso, impregnado até o âmago dos cheiros de asfalto aquecido, algodão doce e folhagem polvada da cidade. O Parque Ibirapuera, em São Paulo, estava cheio de gente passeando. André Medeiros caminhava devagar por uma ampla alameda de ipês banhada de sol. Ele não mais se curvava, escondendo-se dos olhares alheios. Não cerrava as maxilares pela tensão interna constante e extenuante. Seu passo havia se tornado uniforme, seguro e genuinamente tranquilo. O homem adulto e maduro segurava com firmeza a mão de Alice. A menina caminhava sozinha, saltitando levemente e pulando sobre as pequenas rachaduras no asfalto. Ela usava um levíssimo vestido amarelo esvoaçante, e na mão livre ela segurava cuidadosamente um casquinho de sorvete de creme. O sorvete derretia rapidamente no calor, deixando no queixo e nos dedos finos gotinhas brancas e doces.
Mas Alice nem percebia isso. Ela franzia os olhos à luz intensa do sol e ria sonora e alegremente, animada contando ao pai alguma história incrível e recém-inventada sobre pardais tomando banho na fonte.